Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição 11, celebrando a palavra de Deus. E para estudar essa lição interessante, a gente vai observar o Salmo 119. Disse na aula passada que ele era bem pequenininho, né? Na verdade, acho que é o maior salmo, né, da Bíblia. E nós vamos ler esses versículos aqui. Bem-aventurados os retos nos seus caminhos. Desculpa. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Onde odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. O texto áureo está no texto, é um texto bem conhecido dos irmãos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Verdade aplicada. Os nossos caminhos precisam estar alicerçados na palavra de Deus. E aí a gente vai observar quais são os tópicos dessa lição. Um salmo sobre a palavra de Deus, algumas qualidades da Escritura e os benefícios das Escrituras. Ok? Primeiro, a gente tem que entender que o Salmo 119 ele revela a importância de conhecer, meditar e seguir a palavra de Deus. É um convite a uma imersão, né? A um mergulho na palavra de Deus. Ensina-nos os benefícios de ter uma vida pautada nos preceitos do Senhor e também nos ensina aí qual é o caminho daqueles que têm uma aliança com Deus. Além disso, é um salmo sobre a palavra de Deus, né? Este gigante Salmo 119, ele é uma joia preciosa que nos ajuda a compreender, de uma certa forma, meus irmãos, os preceitos da palavra de Deus para a vida do homem, né? Se você quer ler um texto bíblico que fala sobre a importância da palavra de Deus, os benefícios dela e como ela pode nos levar a uma vida de paz e tranquilidade mesmo em meio ao sofrimento, esse é o Salmo 119, né? Então é interessante a gente perceber. Tem algumas características desse salmo que são interessantes para a gente perceber. Primeiro, ele é um poema mais longo da Bíblia, né? É a oração mais longa, é o acróstico mais longo. Lá na lição 1, o William ele explicou muito bem essa questão do acróstico. O que é o acróstico? O poema, né, ele é feito em versos. O acróstico é quando você coloca, quando cada letra do verso ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, né? Então esse poema do Salmo 119, cada bloco de versículos ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. Por isso que ele é um acróstico. Ele também se trata do capítulo mais longo, né? Ele fica no centro da Bíblia e fala sobre a Bíblia. Além disso, é o salmo mais longo, é o salmo mais longo e um salmo sobre os salmos, né? E além disso, também cobre aí todos os aspectos da vida, os sucessos, os fracassos, as vitórias, as derrotas, a prosperidade, a adversidade, e mesmo assim é quase toda uma oração, né? Além disso, irmãos, esse salmo ele vai trabalhar também essa questão da lei e do testemunho, né? A lei, Torá, que na verdade talvez seja o sentido do Antigo Testamento, é o primeiro termo utilizado pelo salmista para designar, né? A primeira designação consiste
a palavra de Deus, andam na lei do Senhor, e a segunda consiste em testemunho. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos. Então, primeira coisa, os primeiros dois termos que a palavra de Deus é chamada é de lei e de testemunho. Ela designa, a palavra de Deus é a lei da nossa vida, é o nosso código de vida. E além disso, ela também é um testemunho. É como se essa lei ela não fosse apenas teórica, entende? Ela também ela tem um caráter prático, né? Ela é lei e ela é prática ao mesmo tempo, tá? Então é uma coisa importante para a gente perceber. E além disso, a gente precisa entender que ela também é chamada de mandamento e estatuto, né? Mandamento ou preceito. É uma outra designação utilizada para designar aí a palavra de Deus. Mandamento ou preceito, ele tem sempre aquele caráter de faça, ande, diga, pratique, né? Que é um caráter da lei, né? E essa ideia do estatuto, de decreto, é uma coisa importante porque ela fala, ela já não é que ela tem aquela ideia do faça ou pratique, mas ela tem a ideia de porque você fez, você recebe isso. É como se o preceito fosse o dever e o estatuto, aí, o decreto, ele também traz obrigações e ordenanças estabelecidas por Deus, mas ele também traz os benefícios dessas ordenanças e o benefício dessa obrigação. Tá? Então é importante a gente perceber isso aí. Algumas qualidades da escritura que o Salmo 119 ele trabalha, né? Primeiro, ele destaca a sublimidade da palavra de Deus e a bem-aventurança de observá-la, né? Hoje existe um movimento muito forte, irmãos, de relativização da palavra. As pessoas pegam a Bíblia e elas dizem hoje em dia que sobre a Bíblia você pode ter vários olhares, várias interpretações, várias posições. E há. Mas, irmãos, o Salmo 119 ele está aí para nos mostrar que a palavra de Deus ela é lei, ela é estatuto, ela é ordenança, ela é mandamento e ela é decreto. E sobre essas coisas, dificilmente você vai observar subjetividade, né? Várias possibilidades de interpretação, né? Como é que a gente... Por que o Salmo 119 diz bem-aventurado é aquele que andam na lei de Deus, né? Que observam os seus testemunhos. Porque ela não é uma coisa extremamente imutável. Ela foi naquele tempo, ela é hoje, ela sempre será a palavra de Deus. Tá? É por isso que o salmista procura descrever algumas qualidades da Escritura que atestam a sua excelência. Primeiro é a justiça. Uma das qualidades da lei do Senhor é a sua justiça. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que, segundo a tua fidelidade, me afligiste. Primeira qualidade da palavra de Deus ela é justiça. A legalidade da palavra de Deus e a legitimidade dela foi ontem, é hoje e será para sempre, irmãos. Outra coisa importante é que nós podemos ter leis que têm legalidade, mas não têm legitimidade, né? E isso é uma coisa importante. A lei do Senhor, ela é justa e é legítima. Há na Bíblia diversos exemplos de leis injustas, né? Como o decreto do rei Dário, cujo pano de fundo consistiu em uma trama para destruir Daniel, né? Era uma lei que era injusta, né? E a lei de Deus é justa.
A lei também a lei do Senhor, a palavra de Deus, ela também é doce. A lei do Senhor não é amarga, azeda e ácida. São mais desejadas do que o ouro, mais do que o muito ouro refinado, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha só que coisa interessante, né? E aí Apocalipse 10:9 vai dizer uma coisa legal. E fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me um livrinho. E ele disse-me, toma-o e come, e fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Ele, nesse momento, ele está se referindo aos pecados ocultos revelados, à rejeição do mundo e à oposição ao que proclama a mensagem, né? Mas a gente tem que entender que a palavra de Deus ela é doce, ela traz contentamento, ela traz alegria, né? É por isso que Jesus, ele vai dizer, né, lá em João, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E o salmista ele vai declarar ainda que a lei do Senhor é a verdade, né? Ela é a verdade. Hoje, no mundo pós-moderno que a gente já vive o fenômeno da pós-verdade, né? Como eu disse para vocês, há várias interpretações da Bíblia e há várias interpretações de que a Bíblia também seja a verdade. Existem pessoas dizendo por aí que parte do Novo Testamento é a verdade e o Antigo não é, ou ao contrário, quando a gente precisa entender que a Bíblia inteira, ela é a verdade. Ela é a palavra da verdade. É por isso que em João 17 diz, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não existe uma outra verdade. É a única verdade nossa é a Bíblia. E aí a gente caminha para os benefícios dela, né? Quais são os benefícios aos que creem, amam e obedecem às Escrituras? Liberdade, estabilidade e vida. Primeiro, a gente tem que entender que é através da palavra de Deus que nós adquirimos a liberdade. Quantas e quantas pessoas estão escravizadas pelo pecado porque ainda não conheceram, não ouviram a palavra de Deus. E é por isso que ele diz no verso 45: E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Trata-se da verdadeira liberdade operada por Jesus, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? A liberdade em Cristo, ela não deve sugerir um viver sem regras e limites. Na verdade, a maior prisão é você viver sem regras e limites. Andar conforme der na cabeça ou deixar-me levar, irmãos, isso é que é prisão, né? Tópico 2, ponto 2 do tópico 3, ele vai falar sobre estabilidade, sobre equilíbrio, sobre firmeza, sobre durabilidade, palavras que estão escassas no mundo que a gente vive. Equilíbrio, firmeza, permanência, durabilidade, isso são virtudes que faziam sentido no passado. Hoje em dia nós vivemos um mundo instável, irmãos. E ouso dizer, infelizmente, parte da igreja é instável, instável, né? Quando na verdade a palavra de Deus ela busca esse equilíbrio, essa firmeza, essa permanência, essa durabilidade. Quantas e quantas pessoas hoje em dia, irmãos, estão caindo nos mesmos erros, vivendo o mesmo sofrimento, não vivem uma vida estável, porque ainda não tiveram um grande encontro com o Deus da palavra e não seguem a palavra desse Deus maravilhoso. E o ponto 3, o tópico 3, vai falar uma coisa interessante. Há uma íntima relação entre a vida e a palavra de Deus. Ouvir e cumprir para viver. É por isso que no verso 25 ele vai dizer: a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, é só a palavra de Deus para trazer vida. É por isso que lá naquele momento em que Jesus ele dá aquele discurso bem acentuado, bem duro, e aí ele manda
ele fala para os discípulos: se você quiser ir embora, você pode ir. E Pedro declara, né, muito cheio de Deus, muito cheio do Espírito de Deus: mas para quem nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. É só a palavra de Deus para trazer vida, irmãos. E o meu convite hoje é para que os irmãos meditem no Salmo 119, porque ele nos instrui a respeito da palavra de Deus e eles mostram que quem anda na verdade jamais andará em trevas. Amém? Que Deus abençoe você, que você continue nessa força e que Deus possa fazer você caminhar aí por muitos anos e que você tenha uma vida estável, permanente e duradoura. Amém?